Aqui está. Tudo bem, Alô, Ana? tudo bem? Isto corta-nos a cabeça para cabermos as duas. Temos companhia. Temos uma penetra. Olha que bom. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. E o nome da penetra é Ela. Ela. Gostei. Muito simples. Não há cá confusões. Eu gosto de nomes simples. Às vezes é um bocadinho confuso. Com o veterinário, pelo menos. Com o veterinário, imagino. Mas ela está muito, muito bem comportadinha. Muito bem-vinda. Ana, obrigada por estar aqui. Obrigada pelo vídeo que tem tido bastantes visualizações e tocou em assuntos bastante pertinentes e que tocou em muita gente. Ahm, eu gostava de começar pelo último bocadinho que eu pus do vídeo, que é exatamente este investir em nós. Uhum, Porque óbvio, eu acho que faz parte da minha prática, tem sido a minha vida. Eu acredito que o investimento que eu fiz em mim foi aquele que mais diferença fez, foi aquele que mais me torna, acredito eu, uma pessoa mais inteira, mais capaz, mais consciente, no fundo. E no fundo, eu acho que ainda há, como a Ana referiu, muitos tabus em pedir ajuda. E uhum, pedir ajuda, seja que formato for. E eu gostava de começar por aí. uhum. Se me... Então, antes de mais, Ângela, agradecer este momento para estar aqui com a Ângela novamente e para podermos estar de alguma forma com uma série de pessoas que escolhem neste momento estar aqui connosco, não é? Que de alguma forma não é, acaba por ser também uma forma de investimento, não é? Ou seja, nós crescemos com aquilo que partilhamos entre nós, não é? Uhum. Eu costumo comentar muitas vezes que quando eu vou fazer algum tipo de palestras ou algum tipo de intervenções, nós estamos sempre a ecoar e a ressoar em nós coisas que estamos a observar nos outros, não é? Claro. E é, e é de facto um gosto enorme estar aqui consigo. E também, eu por acaso não comentei isto consigo outra vez, Ângela, faço porque é consigo, de facto, porque tenho mero respeito pela forma como trabalha e, acima de tudo, como promove esta ligação gira entre o coaching e a psicologia, que em Portugal não há muitos modelos positivos, infelizmente, não é? Não há É muitos pena. momentos de teamwork entre estas duas áreas, não é? E, portanto, de facto é com muito gosto que estou cá, por isso mesmo, porque acho que é uma mais-valia enorme poder cruzar as áreas e poder cruzar as áreas, dar visibilidade a um cruzamento das áreas positivo, digamos assim, não é? Muito obrigada. Eu acho, Uh, eu acho que é importante porque são áreas que sim, podem ter alguns pontos que se tocam, mas aquela uhum. interseção não impede todo o resto. Sim, o tema aqui, e fugindo um bocadinho à pergunta inicial, Uhum. Ângela, o tema aqui eu acho que tem a ver com uma outra dimensão, não é? Que é, na realidade, eu acho que há um sem número de ferramentas que não acabam nunca mais, e que servem o propósito dos nossos clientes, de alguma forma, não é? E há determinado tipo de ferramentas que ecoam mais com os clientes e há outras que ecoam mais com outro tipo de clientes, não é? Há pessoas que estruturam muitíssimo bem do ponto de vista, por exemplo, das práticas meditativas, das práticas de exercício Uhum. físico, mas há personalidades que não suportam, por exemplo, algumas práticas meditativas, não é? Uhum. Podendo promover até descompensações psicóticas. E, Claro. portanto, se de alguma forma, por exemplo, as pessoas que estão a ministrar este tipo de práticas não têm noção da estrutura de personalidade que está à frente, na realidade estamos a empurrar a pessoa para um cenário dantesco que é uma descompensação psicótica, não é? E Ai, portanto, obrigada por dizer isso. então, não, a sério, porque o que é engraçado é que mesmo a minha formação é no ISPA, não é? E portanto é psicologia clínica daquela freudiana e completamente dinâmica e muito centrada no inconsciente e o mais clássico, digamos assim, não é? Uhum. E quando comecei a migrar para as áreas do desporto, eu tive que ir buscar, desporto e treino de competências, empresas e tudo mais, eu tive que ir buscar outras ferramentas, não é? Tive que ir buscar outras ferramentas que me permitissem trabalhar o aqui e agora, porque eu não podia estar a trabalhar com as pessoas numa lógica de, ora bem, então daqui a 6 aninhos pode ser que isto já esteja um bocadinho mais soft, não é? Brincando um bocadinho com a situação, obviamente. Claro.
Mas há uma coisa que é inequívoca, que é de uma capacidade clínica de eu hoje em dia, apesar da minha formação ser clínica, eu não assumo casos de natureza clínica pesada, porque eu tenho colegas meus que são especialistas nessa área e, portanto, eu saber discriminar isto e saber encaminhar, acho que é perfeitamente fundamental e é um serviço de excelência ao meu cliente, não é? E no cruzamento do coaching com a área da psicologia, e é curioso, Ângela, que entre o nosso vídeo e a sessão de hoje, eu tive com uma das pessoas que foi uma das mulheres que iniciaram a carreira de coaching em Portugal. E eu dizia-lhe a brincar que o coaching está aí para uma rua muito menos interessante neste momento, com esta nova vaga de coaches, e que está a prejudicar as pessoas da linha da Ângela e da geração desta pessoa em particular, que têm feito um trabalho tão bom e que sabem de facto discriminar quando uma coisa é para mim e outra coisa é para alguém de clínica, que de facto é riquíssimo, não é? E em Portugal falta muita legislação para a carreira de coaching e começa felizmente já a haver mais mão pesada a más práticas em psicologia, porque não é só uma questão dos coaches trabalharem, ou desta nova vaga de coaches trabalhar mal, não é? Todos nós temos que ser responsáveis quando temos pessoas em sofrimento psicológico à frente. E temos que ser responsáveis por saber, a primeira ferramenta é saber identificá-lo, não é? Saber identificá-lo e se é para mim ou se eu tenho que encaminhar para alguém. Sim. A Filipa diz tão verdade, grande doutora Ana. Obrigada, Filipa. E eu acho que Beijinho para a Filipa. é importantíssimo isso que está a dizer, exatamente porque define o serviço que estamos a prestar. Seja Sim. como for, não é? Sim. Podia ser cozinheira. Se a Ana quer um prato que não é a minha especialidade, eu posso ter um restaurante, mas eu não vou improvisar esse prato. Sim, sim. Eu vou mandá-la. Eu vou um bocadinho atrás, Ângela. Define-nos a nós enquanto ferramenta de transformação, não é? Claro. E portanto nós temos que ter uma noção muito clara de quem somos e de quem queremos ser. E o que é que eu posso ou não fazer entre este caminho que é onde eu estou agora e o caminho para onde eu quero migrar, não é? E onde é que eu vou buscar essa informação? Mas aí eu acho que faz parte desta. Eu gosto de usar a palavra porque eu acho que é tão dinâmico que só essa palavra é que encaixa para mim. É a dança de estarmos presentes. Se eu tiver com um conceito pré-definido, eu não consigo estar presente com esta pessoa, eu não consigo identificar o que é que este momento está a pedir. Sim. E pode nem ser da pessoa, pode ser de mim. Pode ser que na fase onde eu estou, eu lembro a primeira cliente que eu neguei, que me senti péssima, ela não gostou. A primeira cliente que eu neguei e que eu me senti péssima, achei que era uma péssima profissional porque não estava a ser subjetiva o suficiente, objetiva para poder. Não! O que a cliente disse e como ela explicou o que precisava, eu sabia que eu não era a pessoa para esta pessoa. E eu disse-lhe: recomendo, tenho uma pessoa que é, e senti que houve algo em mim que disse. Eu até podia experimentar todas as técnicas que tinha aprendido, mas eu sei que eu não ia dar certo. Agora nem de propósito, a Angela acabou de entrar um ex-aluno meu aqui, um beijinho muito grande para o Edgar. Eu dei aulas no ISPA precisamente a colocar miúdos no terreno. E lembro perfeitamente de uma miúda que veio a ser uma excelente profissional, que não era aluna do ISPA, era aluna externa, e vinha assim com um dossiê cheio de ferramentas para aplicar. E eu no primeiro dia, quando vi aquilo, perguntei-lhe, então esse dossiê é o quê? Não, isto são todas as estratégias que eu quero passar durante este ano letivo aos meus atletas. E eu disse assim, olha, pois, mas olha, que se passar, eu chumba. E ela ficou tipo, então, mas o meu professor, pois eu não faço ideia, eu chumbo-a. E se provavelmente ficar 6 meses sem fazer absolutamente nada, só a observar e a recolher informação, e quando for necessário, de facto, intervir e for cirúrgica e poder ajudar no meio, eu dou-lhe um 20. Porque, de facto, nós não estamos. Nós somos uma ferramenta, não é? O nosso caminho é ser uma ferramenta.
e termos aqui um bocadinho esta noção que a Ângela diz, que é dos nossos limites, não é? É. Dos nossos limites e de uma outra coisa, que a Ângela diz, eu ouço a Ângela falar de isto é uma dança, não é? De estar Uhum. presente. E eu, quando ouço a Ângela dizer isto, eu imagino logo os 365 passos que há antes de conseguirmos fazer isso, não é? Claro. Porque este só estar presente que as pessoas falam, não é? Ou seja, um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia, Ângela, é usam-se expressões cujo conteúdo se desconhece, não é? Portanto, usamos expressões, sei lá, do tipo que houve, por exemplo, nesta nova vaga, numa série de áreas da psicologia, mas não só, houve-se uma série de questões do tipo do focar e do estar Uhum. presente. Quer dizer, isto implica anos Uhum. de autoconhecimento, anos a conseguirmos trabalhar com pessoas que nos ajudem a ver, para nós que somos profissionais de ajuda, anos de supervisão e intervisão, para percebermos quando é que estamos a colocar no outro coisas que são nossas e que o outro, coitado, não tem culpa nenhuma e está a levar com um lixo nosso, não é? É verdade. Portanto, este exercício de estar presente é uma coisa que, olha, que eu gostava de conquistar com algum nível de eficácia no final da minha carreira, porque muito frequentemente nós temos estes movimentos de sair, não é? Uhum. Estamos com o outro e vamos saindo. Claro. Só o facto de conseguirmos perceber a saída já é fantástico, não é? Agora, tudo isto se treina. E é de facto, para quem é profissional de ajuda, uma das questões fundamentais é saber o que é que está a passar-se dentro de si e dentro de si como condicionar aquela que é uma relação terapêutica para o outro, não para mim, não é? E isto é um É. exercício que não é fácil. A Ana descreveu a primeira coisa que eu escrevi para o website, porque a escola pedia, tinha que se fazer aqueles websites com aqueles pontos de entrada. Então eu escrevi o Parar de Lutar para começar a viver, que eram as Uhum, ferramentas daquilo que eu tinha aprendido, que era a minha luta. E uhum, 10 anos depois eu vou encontrar a minha estratégia de luta para deixar de lutar. E uhum, um, esta ambivalência entre aquilo que se diz, que eu usava exatamente, eu sabia que eu tinha que parar de lutar, só que eu estava a usar a luta para parar de lutar, o que é um uhum, uhum. bocadinho contraditório por si, mas o facto de eu ter percebido isso levou-me exatamente a abraçar a minha luta como uma estratégia eficaz. Mas essa aceitação é aquilo que eu acho que me permite estar perante o outro, porque eu Uhum, não quero mudar o outro. claro. Eu não posso querer mudar o outro como se eu soubesse para onde é que o outro tem que ir, Uhum, não uhum. é? E o coaching tem muito isso, é, ok, então vamos lá, o objetivo, onde é que está, para onde é que vai, Sim. qual é o obstáculo? Óbvio que na prática nós temos o objetivo, temos o obstáculo e temos o destino, Uhum, mas e eu? Eu sou a uhum. única parte Sim. integrante disso e é a única que não é considerada. Uhum, uhum. Onde é que eu estou? Quais são os meus mecanismos? Como é que eu encaro o mundo? Quais são os meus modelos, os que me regem? Se eu conhecer os meus modelos, então é tranquilo, Sim. não há É, obstáculo que me vença. sim, há duas coisas engraçadas, Ângela. Um é que esse exercício de parar de lutar, eu diria que é o exercício supremo da confiança, não é? É. Porque eu ouço a Ângela a dizer isso e a imagem que me passa é alguém a boiar serenamente no mar, não é? Hum. Sim. Uh, e simplesmente a estar, simplesmente a estar, não é? E isto implica que eu já tenha adquirido de mim a noção que eu vou sobreviver àquilo. Que por maior que seja a pancada, eu vou sobreviver àquilo. E brincando aqui um bocadinho e puxando, fazendo aqui uma curva no tema, se nós estivermos a falar, por exemplo, naquilo que nós estamos a viver hoje em dia, as pessoas que sabem e têm confiança nos seus recursos pessoais Uhum. para tudo isto que está a acontecer à volta, sabem que vão sobreviver àquilo, não é? As pessoas que ainda não têm esta maturidade, ainda não têm esta serenidade, se nós quisermos, acabam por viver tudo com os níveis de ansiedade muitíssimo mais elevados, não é? Porque
movimentos destes na história vão existir sempre, não é? O lidar com a incerteza e com está tudo a correr muitíssimo bem e a seguir não está, faz parte do nosso dia a dia desde que nascemos. Aquilo que, de facto, deve ser o nosso exercício de vida não é tentar controlar o exterior, mas sim ter confiança nos recursos internos. Se eu tiver confiança nos recursos internos, obviamente que a incerteza e a pancada que eu levo vai doer, mas há uma parte de mim que sabe que vai passar aquilo e que vai superar Claro. aquilo, não é? E isto implica, lá está, esse movimento de estar presente, de estar centrado, de estar a lamber as feridas, como os animais fazem, e de depois poder renascer, digamos assim, não é? Não é propriamente um exercício que as pessoas hoje em dia abracem do tipo, não, eu estou a achar que está mal, mas se eu for olhar vai estar muito pior, portanto quero mesmo ver isso. Não querem, não é? Claro. Maioritariamente não querem e querem, como eu costumo chamar, terapias de penso rápido, não é? E aí entram quer psicólogos, quer coaches, naquela perspectiva do yes you can, que é assim uma bazucada naquilo que é a vida das pessoas que não acaba nunca mais, não é? E aquelas promessas que se trabalhar comigo em 3 Sim, sessões vai ganhar sim, 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 isto, sim. isto, isto, isto e Uhum. vai ficar muito mais. Mas que E as pessoas, mas que as pessoas também gostam de ouvir, não é? Gostam de ouvir e querem ouvir, não é? eu tenho clientes que me contam a história, não é? De que quando me pediram ajuda, eu disse eu não posso ajudar. E não era não posso ajudar, mas é um bocadinho, era o mesmo que eu dizer, Ana, agora faça-me com 1,80 m, loira, de olhos azuis e magra. Quer dizer, não há milagre possível. A Ana pode-me recomendar N cirurgias plásticas, mas eu não vou nunca ser isso. Uhum. Uhum. E eu acho que a maior parte das pessoas tem o tal modelo ideal a atingir e acaba por quase investir para atingir esse modelo ideal em total desrespeito daquilo que é e onde está. E eu acho que é isso que traz essa discrepância entre a minha luta e o meu querer parar de lutar. Eu não quero parar de lutar. Eu quero saber que eu sou uma lutadora nata. Eu consigo lutar com qualquer coisa que me apareça à frente. Eu só não quero é lutar indiscriminadamente Uhum. e para sempre e com Ou da tudo. forma que nos vendem. Ou da forma que nos vendem. Ou que eu aprendi que funcionava. Que esse foi o meu a perceber. É sim, eu quero boiar quando eu reconheço que estou cansada de nadar, mas eu quero recuperar as forças para nadar, porque Claro. é o nadar que eu estou aqui para. Uhum. Então, mas este saber que, não, eu posso perfeitamente boiar em qualquer altura, eu dou uma autorização, traz toda uma permissão destes opostos, que eu acho que nós acabamos por estar numa sociedade que os nega. E acima de tudo, obriga a haver novamente aquele reconhecimento da gestão da minha energia, não é? Que agora é para parar, agora é para avançar, agora é para parar, agora é para avançar, não é? Que na realidade aquilo que acontece é que nós tendemos a desorganizar-nos pelo movimento. Ou seja, quando a luta não para, quando de facto não sei respeitar aqueles que são os meus timings internos, não é? Não me sei ouvir de alguma forma, não é? E acho que um bocadinho, essa para mim é a ferramenta fundamental, não é? Que é de facto essa fase da autoconsciência para depois poder ver a questão da autorregulação. Claro. A Luxa diz: eu vou lutar para sempre? Pergunta ela. Eu vou deixar Uh, a Ana responder. eu não sei, eu não sei. É uma boa estratégia responder. Eu Eu vou diria. responder assim. Tá, Eu diria assim, sim, e isso não é necessariamente não. ótimo, porque eu ia dizer algo parecido. Eu ia dizer: espero que sim, com a diferença de que a luta passar a ser uma escolha Sim, consciente. sim. Não, mas a questão é que mesmo, vamos cá ver, quando eu não luto, eu estou a lutar da mesma forma, não é? Ou seja, estou virada para dentro, estão a acontecer coisas, não é? Uhum. Ou seja, o que acontece é que a luta não está fora, está dentro. E quando está dentro,
e quando está dentro e de forma não alocada, às vezes faz pior. Portanto, a questão não tem a ver com é o que é que nós consideramos isto ser luta, não é? Claro. Porque não tem que ser mau. Não tem que ser mau, de facto. Eu acredito que não. Aliás, uma das coisas que eu gosto porque eu trabalho com aceitação, aquilo que mudou a minha forma de trabalhar foi eu começar a trabalhar a minha própria autoaceitação. Uhum, E eu vi que foi efetivamente aquilo que mudou e que me deu espaço para integrar aquilo que eu não aceitava. uhum, E não aceitava porque eu tinha medo que se eu aceitasse, então eu ia ser esta coisa imperfeita, incapaz em tudo. E uhum, eu descobri que é quando eu aceito que posso parar para boiar que eu ganho uhum, energia para nadar. claro. E E é depois, nesse. Diga, diga. eu ia dizer uma coisa que é, eu acho que a imperfeição é a nossa margem de progressão. Ou seja, se de facto nós não, agora está armada em, se ela de facto não, ou seja, se não existir imperfeição, como é que nós progredimos? Não é? Portanto, brincando, eu às vezes costumo dar uma imagem de uma espécie de cubo mágico, não é? Nós somos uma espécie de cubo mágico, passamos a vida aqui a tentar conjugar coisas e a tentar fazer coisas, não é? E portanto, descobrir esses pontos de imperfeição é garantir a minha capacidade de progressão. Aceitá-los nesse sentido, não é? Tipo, olha, ok, isto aqui ainda dói, isto aqui ainda não corre bem, não Uhum. corre da forma que eu queria, como é que eu posso fazer isto de forma diferente, não é? A questão é que nós lidamos tão mal na nossa cultura com a questão da perfeição ou da imperfeição, não é? Que ela está sempre fora, está sempre nos outros, nunca está em Sim, nós, não é? é. E aí é que começam as questões de haver aqui algum nível de cegueira, não é? E voltamos à pergunta inicial, não é? Do investimento em nós, Uhum, uhum, porque quando eu invisto em mim, eu sei que eu não estou a querer ser nada nem ninguém que não uhum, sou. uhum, Eu estou efetivamente a entrar em contacto com o meu potencial máximo, uhum, uhum. porque se os E, meus e, mecanismos. e Diga, entramos diga. naquela questão que no teaser que a Ângela lançou de quando é que nós vamos a um psicólogo ou porque é que nós vamos a um Uhum. psicólogo, não é? Curiosamente, e eu vou partilhar uma coisa que é pública, não é? E portanto tenho autorização para o fazer. Ao longo da minha carreira toda, curiosamente, eu tive um atleta, uma pessoa, um cliente, que veio ter comigo sem estar em crise, e que foi o Rui Patrício. O Rui Patrício viu-me numa palestra, gostou imenso, foi uma palestra dirigida para guarda-redes, gostou imenso, e no final da palestra veio ter comigo e disse-me que quer trabalhar consigo. E eu perguntei-lhe, tipo, o que é que se estava a passar, ou seja, qual é que era o ponto de crise. Não é ponto de crise nenhum. Eu quero trabalhar, eu quero desenvolver competências. Por causa disso mesmo que a Ângela está a referir, que é as pessoas maioritariamente investem nestas áreas quando estão em crise. Não é? É como se é a alavanca para a motivação, Uhum. não, não numa lógica preventiva de vamos lá desenvolver competências para saber navegar isto, mas sim porque já estou em crise, não é? O que torna as coisas mais difíceis de alguma forma, não é? Muito mais, muito mais. Como é que se ultrapassa isso, Ana? O que é especificamente, Angela? Como é que nós nos apercebemos que é no treino, como dizia no vídeo, que nós temos que investir se queremos chegar às Olimpíadas? Eu acho que é muito cultural, não é? Em Portugal é muito cultural, ou seja, gasta-se mais dinheiro em iPhones e tablets e férias, para se ter aquele pico de adrenalina naquele momento em particular, e entramos naquilo que eu costumo chamar na confusão entre o que é um pico um pico de ativação com felicidade, não é? Do que de facto em estratégias que que promovem uma mudança duradoura e que me ajudam a estar em estados emocionais mais positivos mais tempo, não é? Ou seja, confundimos picos, tac, Uhum. açúcar, desportos radicais, viagens, ou seja, confundimos isto, enterramos muitas vezes todo o nosso capital económico nisto, ao invés de pegar nesse capital de investimento, porque é um investimento, e alocar num profissional que nos ajude de facto a ser a melhor ferramenta para a nossa vida, não é? E aí eu acho que é um bocadinho cultural, não é? Eu partilhei com a Ângela que eu tenho na gaveta um programa
de treino de competências emocionais para professores, alunos e pais há mais de 15 anos na gaveta. E não foi aceito na altura em que foi levado para o terreno por uma colega minha, eu desenvolvi e ela levou para o terreno, porque na altura, os professores que na altura já tinham em Portugal taxas de baixas psiquiátricas na casa dos 40%, estavam mais interessados em fazer cursos relacionados com técnicas específicas de sala de aula ou cursos acreditados para ganhar pontos, créditos na sua carreira, do que na realidade para ganhar ferramentas para lidar com os níveis de stress com que estavam, não é? E nesse mesmo ano, uma aluna minha pegou num bocadinho do curso que eu desenvolvi e levou-o para o American School e instalou-o lá até hoje, não é? E aí, naquela escola, não é? Ou seja, uma escola muito mais, com uma cultura muito mais assente nas questões de treino de competências, mal ouviram falar num curso de treino de competências para miúdos, tipo, oi, eu quero, fica, não é? Em Portugal, não. Nós não somos muito bons a prevenir coisas. Pois, mas para poder prevenir, nós precisamos de saber avaliar os possíveis riscos, não é? Uhum, uhum, Mas para isso é preciso a responsabilidade. uhum, Porque se nós estamos virados como uma sociedade coletivista que somos, estamos virados para fora, no sentido de culpados e acabamos por não assumir a responsabilidade do papel que nós próprios desempenhamos. Porque esse papel, eu sim. digo, se eu quero mudar o abusador, eu trabalhei com violência contra Uhum, mulheres e no início eu achava que eu não podia, porque nunca nenhum homem me tinha batido, eu não sabia o que isso era, não é? Não, uhum, não tinha bem em mim o que é isto de ser abusada nesse sentido. E só depois, quando eu comecei a fazer o coaching, é que eu me apercebi que o meu maior abusador estava aqui entre as minhas orelhas, uhum, não é? uhum, Era muito mais abusador de qualquer uhum, tareia que eu pudesse alguma vez ter levado. E quando uhum, eu me apercebo disso, então eu percebo que é aqui que eu preciso prestar atenção e não no fora. Porque uhum, o fora está lá e é facto, é informação e é a informação que me ajuda a perceber como é que eu uso esta informação para meu benefício e benefício daqueles que me rodeiam. uhum. Mas Mas isso implica já uma paragem, não é? é, Para notar que, espera aí, que é dentro ou fora, não é? é. E na realidade é sempre dentro. Eu ainda hoje falava com um jornalista que me pediu para fazer um comentário sobre uma coisa que vai acontecer agora e eu dizia-lhe que a realidade externa não nos belisca. Aquilo que nós fazemos com ela é que nos vai beliscar, não é? Nós temos pessoas que neste tipo de registro, com este enquadramento que estamos à frente, estão a aproveitá-lo como uma enorme oportunidade e estão a crescer, e temos pessoas que não é? E portanto, isso aí é que nos deve de alguma forma tocar um bocadinho, não é? Ou seja, tentar perceber, ok, se eu vejo à minha volta pessoas que estão a ter capacidade para lidar com, então deixa lá ir buscar essa aprendizagem, ser curiosa, não é? Ou seja, deixa lá perceber essa aprendizagem, deixa lá pegar nessa pessoa e transformá-la um bocadinho no meu mestre, de alguma forma, não é? Ou seja, ter a humildade de perceber que há pessoas que fazem coisas melhor do que nós e ser curioso e observar. É curioso uma coisa que a Ângela estava a dizer há pouquinho, porque fui lá para trás, lá para trás, lá para trás, lá para trás, para o meu início como formadora em empresas, em que trabalhei muitas questões da assertividade. E era engraçadíssimo porque eu pegava uma partida, sempre ao princípio, não é? Que é, passava um teste de assertividade. E invariavelmente 95% das pessoas, 96, 97, tinham, como é que se diz? Tinham um perfil assertivo, não é? Claro que bastava desencadear uma atividade de grupo que eles pegavam-se todos uns aos outros. Mas tinham e ficavam todos contentes e não, porque eu sou assertivo e tudo mais. A minha pergunta imediatamente a seguir era: ok, então, quantos de vocês é que sabem que direitos é que assistem ao ser humano? Então, ok? Então, como é que sabe que a sua ação neste momento não está de imediato a interferir naquilo que é o direito do seu colega do lado? É isto que nós estamos a falar, não é? Ou É. seja, imediatamente eu transformo num abusador se eu não sei o impacto das minhas ações. Eu acho que comentei com a Ângela que a minha avó tinha uma expressão que eu adoro, que é o inferno tem mais ignorantes do que maldosos.
e tem a ver um bocadinho com isto que nós estamos aqui a falar, não é? Que é a minha pouca consciência sobre aquilo que eu coloco neste mundo, o impacto que vai ter, de facto, em termos de retorno para o planeta e para as pessoas à nossa volta, não é? Ou Claro. seja, de facto, porque é que algumas ações minhas não faz de conta, não é assim tão importante. Não, elas não acontecem no vácuo, elas vão ter um impacto em alguém. E essa responsabilidade é nossa, não é? Essa responsabilidade é nossa. É. E é difícil, eu costumo dizer, é muito difícil eu aceitar que todas as minhas escolhas têm uma consequência. Sim, Que eu não sim, as posso prever todas sequer ainda por cima. sim. Mas posso pelo menos considerar, não é? As mais óbvias e. Ou se eu estiver mais centrada, se calhar faço menos asneiras. Claro. Se eu estiver mais, ou seja, até porque isto implica sempre numa fase da nossa vida um mergulho maior, não é? Mas nós também ganhamos sensibilidade, não é? E Uhum. ganhamos uma sensibilidade quando fazemos este tipo de mergulhos de autoconsciência, que tem a ver com ficamos muito mais atentos para aquilo que acontece à nossa volta a forma como as nossas ações têm impacto naquilo que nos rodeia, não é? E, portanto, já não dá para voltar atrás. Ou seja, quando nós conquistamos um dado nível de autoconsciência, já não dá para voltar atrás. E, de facto, começando a estar muito mais atentos aos impactos que nós temos, não é? E isso é uma coisa que é fundamental. E, Eu partilhava com a Ângela na brincadeira que recentemente recebi um feedback giríssimo de uma pessoa a dizer que um comentário que eu tinha feito, ou uma palestra que eu tinha dado, que tinha mudado completamente a vida da pessoa. E eu, antes mesmo de comemorar o que quer que se comemorar, tipo, ficar contente, não é? Tipo, olha que giro, conseguimos ter impacto uhum. positivo. A minha resposta dentro foi: ai, espera aí, que tenho que ter cuidado porque de facto as pessoas ouvem. Ai, e é giro, porque Eu, eu acho que é. Eu brinco um bocadinho com isto, não é? Mas eu acho que é giro porque temos mesmo que ter noção, nós temos impactos, todos nós, estejamos ou não nesta profissão, todos nós temos impactos, não é? Basta sermos figuras credíveis na vida de quem quer que seja, que se nós dizemos olha para ali ou olha para ali, eh, estamos a influenciar. E, portanto, é mesmo importante que tenhamos noção disto, não é? Professores, treinadores, que eu também já vi uns a entrar uhum. aqui que eu conheço, são pessoas que mudam a vida das pessoas. Completamente, completamente. E muito frequentemente, quando nós olhamos para trás e tentamos ir à procura de pessoas que nos marcam, foram professores, foram professores, não é? Foram adultos de referência na nossa vida, não é? E, portanto, é importante termos noção um bocadinho das histórias que gostaríamos que as pessoas contassem acerca daquilo que foi o nosso papel na vida delas, não é? E isto é um bocadinho uma responsabilidade. Eu agora veio outra coisa à cabeça, Angela, só para partilhar consigo. Eu e o Diga. meu irmão éramos doidos pelos heróis da Marvel. Líamos os livros todos dos heróis da Marvel. E havia uma expressão que eles usavam lá, que eu acho giríssima, que é quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Uhum. E os educadores, sejam eles quais forem, estejam eles em que poleiro estiverem, Uhum. têm isto, têm poder sobre os outros, quer queiram, quer não. E, portanto, deveriam saber reconhecer a responsabilidade que está inerente a esse cargo de poder e usá-la da melhor forma possível. E usá-la da melhor forma possível não é não cometer erros. Eu cometi muitos Claro. erros na minha vida e uma das coisas que eu mais gosto muitas vezes, olha um beijinho para o Vidor, muito Querida grande. Ana, tu constituíste numa boa referência para mim. É um querido Vitor. Obrigada, Vitor, pela participação. E já agora aproveito para dizer, se tiverem alguma pergunta, tanto para a doutora Ana como para mim, estejam à vontade, claro. E então, ou seja, de facto, nós vamos cometer erros, nós vamos fazer asneiras, não tem problema nenhum. Sim. Agora, temos é que ir atrás e resolver e confrontar e aceitar e tentar resolver e tentar errar o menos possível. Basicamente é isto, não é? Ou seja, e isso nós conseguimos estando, de facto, mais presentes, novamente. É.
É engraçado porque eu olhei porque houve alguém que comentou, Vitor diz obrigada, e eu vi que onde eu tenho o meu telemóvel assente é por acaso o livro do António Damasio, o erro Descartes, e quando a Ana disse o erro, eu vi o escrito erro. Mas é um bocadinho, é usar o erro, que supostamente é considerado erro pela sociedade, não como Uhum, erro, mas como uma aprendizagem mais do que da estratégia em si, daquilo que eu errei, que eu posso sempre uhum, melhorar, mas como quem sou eu quando erro, quem sou uhum, eu nesta situação, quem sou eu uhum, nesta interação. uhum, Eu digo à minha sobrinha, porque houve um assunto na escola e ela estava numa de que, mas o professor não ensina nada, porque não aprendemos nada. E eu disse, mas aprendemos sempre qualquer coisa, porque eu não estou lá para aprender a matéria, claro que também estou, mas mais do que a matéria, eu estou a aprender quem sou eu a aprender. claro, Quem sou eu na escola, na interação claro, com os outros, quem sou eu claro, nesta dinâmica entre professor-aluno. E essa aprendizagem tem que ser feita no campo, tem que claro, ser feita na claro. interação. Essa é é um paralelo que os meus atletas não gostam nada de ouvir eu falar sobre ele. Porque normalmente Imagino. aquilo que eu lhes digo é que, principalmente aqueles que têm uma ligação pior com a escola, não é? Infelizmente, nós em Portugal ainda temos uma cultura de algumas escolas pouco preparadas para receberem atletas, não é? O que às vezes para quem anda no meio é um bocadinho, como eu ia dizer, cria alguma sensação de injustiça, não é? Porque depois quando eles trazem medalhas, se for preciso estão a bater palmas, não é? Mas na carreira de um atleta, às vezes é muito ingrato esta ligação com a escola e muitas vezes desmobilizam, não é? E uma das coisas que eu partilho com eles é especificamente isso, que é, olha, eu em boa verdade estou-me bem a borrifar se tu queres ir para medicina, para engenharia ou para carpinteiro. Agora, a tua postura com a aprendizagem é que me interessa, não é? Uhum. Porque a postura que tu tens com a aprendizagem, tu vais transferi-la para o teu treino, vais transferi-la para a tua vida, vais transferi-la para os teus outros testes, que são as competições. E, portanto, qualquer contexto de aprendizagem e de teste diz de mim como é que eu lido com estes contextos, não é? E, portanto, e se eu quero treinar? E se eu quero trabalhar, não é? Depois, se vais com 5 para casa, um 20 ou um 10, para mim, estou-me a borrifar. Não há, é igual. É um bocadinho como estavas a dizer bem, Angela, a questão do erro, não é? Um erro só é informação, está bem? Claro. Sendo que em Portugal, e porque eu sei que a Angela está há muitos anos nos Estados Unidos, não é? O erro muitas vezes transforma-se numa arma de arremesso, não é? Ou seja, usado de forma global, Uhum. tu passas a ser o teu erro, não é? E eu, por Claro. exemplo, quando trabalho em esquemas de supervisão, basicamente aquilo que acontece é que percebe-se a dificuldade que as pessoas têm quando nós temos que ir focar as coisas que não correram bem, não é? E eu acho que a frase que eu repito mais vezes é: os teus comportamentos não te definem, o teu erro não te define, não é? A tua aceitação do mesmo já te pode definir. E, portanto, é aí mesmo que temos que trabalhar. E é um bocadinho cultural em Portugal, de facto, não é? Em todas as instâncias e todas as organizações. E é uma das coisas onde, de facto, nós podemos ajudar mais as pessoas, que é ficarem curiosas sobre o que é que aconteceu para isto não correr como eu estava à espera, que peças é que eu posso mexer para tentar que corra um bocadinho melhor. Não a situação ou o contexto, mas a minha postura na situação e no contexto, porque na Uhum. realidade a única coisa que eu controlo, e às vezes sabe Deus como, é o meu comportamento. É a minha postura, claro. Exatamente. E é aí que é interessante, e a Ana tocou num assunto que eu tenho perguntado, porque acho que é fundamental. Eu sinto que nós estamos num momento de escolha e nós só temos a escolha de como é que nós respondemos a esta situação. E a Uhum, situação é de incerteza. É uma pandemia, é um vírus, é uma situação económica, seja ela qual for o nosso foco, a situação é de insegurança. Quem eu sou na insegurança não foi treinado, porque não há uhum, cultura nenhuma que me treine para eu saber abraçar a minha insegurança. Então, das duas, uma, ou eu vou lutar contra essa insegurança ou eu vou ignorá-la. Duas estratégias que eu não recomendo nunca. Ou quer dizer, às vezes é preciso lutar, mas lutar com a tal possibilidade de escolha e com consciência de estou a lutar em direção aqui e qual é a minha intenção. Para resumir, como é que nós, neste momento de escolha,
integramos o ser em vez do fazer que tem sido valorizado, que era o que a Ana estava a dizer. Acaba por Uhum, ser o fazer, acaba por se sobrepor ao valor do ser. uhum. E isso corta a nossa capacidade de aprendizagem, o nosso crescimento, a nossa evolução, corta a nossa curiosidade, que nos impede de progredir. Como é que se faz essa escolha neste momento onde tanta insegurança nos visita? Não é fácil, não é? É um bocadinho como quando às vezes alguns pais falam sobre este ou aquele problema com os filhos, não é? Não há soluções certas em crise. E não há soluções certas em crise por uma razão, porque as decisões e as escolhas que se fazem em crise, quando a crise passa, eu depois tenho muita dificuldade em as manter, ok? E portanto, qualquer que seja a escolha que eu queira introduzir na minha vida, eu devo fazer por estilo de vida e pela pessoa que eu quero ser, independentemente da crise que eu tenho agora aqui à minha volta neste momento, não é? Quando nós estamos a falar em situações de crise como esta, atropelam muito a capacidade das pessoas permanecer e de estar mais focadas em si próprias. E, portanto, se eu quero fazer alguma coisa, eu devo fazê-lo porque daqui a 10 anos eu quero ser a pessoa A, B, C ou D. E, portanto, é uma meta que eu, por exemplo, Ângela, eu posso decidir para mim própria de, bem, já passei uma em 2007, 2009, com alguma fragilidade e insegurança, Uhum, esta estou um bocadinho melhor, mas não estou tão melhor assim, vão voltar a acontecer. Portanto, que ferramentas é que eu tenho que ir buscar? O que é que eu tenho que trabalhar? O que é que eu tenho que integrar na minha vida para, de facto, saber lidar com estes tsunamis que volta na volta acontecem à nossa volta, não é? Mas deve ser uma decisão integrada, não é? Que é um bocadinho aquilo que, uhum. eu, que nós falávamos no vídeo quando conversámos, que é, se tu queres ser uma pessoa daqui a 10 anos, não podes estar à espera 9 anos e meio para, tipo, daqui a 3 meses vou para a praia, quero ter Começar. uma barriga tablete de chocolate, vou começar a fazer abdominais. Não, é que não é mesmo assim em área nenhuma de vida, não é? Em área nenhuma de Uhum. vida. E aqui não é exceção. Ou seja, eu devo de facto definir o que é que eu quero e tentar ir atrás. O Estão a Vitor, entrar comentários. o Vitor comenta, mas o fazer decorre do ser. Uhum, Concordo perfeitamente, Vitor, e aquilo que eu digo é que quando eu tenho consciência deste ser e o que faz este ser fazer alguma coisa, então o que eu faço é a resposta a isso. A sim. Madalena diz: eu sinto que o que mais procuramos é permissão e é tão importante que nos ensinem a receber esse erro. Uhum. A mim, as pessoas que mais me tocam não são as pessoas que se mostram perfeitas, mas as que acolhem até os erros que fazem, porque me lembram da aceitação que sou. Obrigada, Madalena. Pegando aqui só um bocadinho e só para comentar aquilo que o Vítor trouxe, obviamente que os meus comportamentos são uma expressão de mim própria. Uhum. Uh, eu, na minha carreira, aprendi duas coisas, Ângela, que é há vias diferentes. Eu, às vezes, tenho que estimular os meus clientes a fazer coisas que eles ainda não são, para eles perceberem que é possível. Porque quando eles dão esse passo, e depende um bocadinho das circunstâncias, não é? Ou seja, às vezes digo-lhes a brincar, bom, neste momento estamos naquele sítio em que vamos dar a mão, vai fechar os olhos e vai saltar comigo. O que acontecer nós discutimos depois, e falamos depois. Porquê? Precisamente para que a pessoa se permita, em segurança, fazer qualquer coisa que não é o seu repertório normal de comportamento, para o podermos discutir depois, ok? Uh, Agora, obviamente que, como o Vitor dizia muitíssimo bem, e voltamos à mesma coisa, que é a minha capacidade de estar centrado, a minha capacidade de me servir a mim própria em primeira instância, de me permitir, como dizia a Madalena, servir-me a mim própria em primeira instância, é a única forma possível, de facto, de podermos servir os outros da melhor forma. Sem dúvida. E eu acho que faz toda a diferença nesta aceitação de que o meu ser não é estático. Tal Uhum. como a Ana disse, temos Graças a dias, Deus, né? graças a Deus. Mas é nessa percepção que eu acho que é importante o erro estar integrado. Se eu não sou Uhum. estática, se eu quero dar um passo em qualquer direção, eu tenho que passar pelo ponto de aprendizagem, eu tenho que passar Sim.
E daí aquilo que estávamos a falar há pouco, vamos cá ver, chamemos-lhe o que quisermos, imperfeição, erro, o que for, não é? Os lados que eu gosto muito de esconder dos outros, não é? Uhum. Porque se os outros não virem, pode ser que eu não veja, um bocadinho, não é? Para mim, de facto, é aí que está o ponto de transformação, é o ponto de progressão, não é? Se eu não consigo identificar as coisas que em mim eu não acho tanta piada assim, não é? No sentido de trazerem-me ego-distonia, ou seja, trazem-me sofrimento psicológico, porque há coisas em mim que eu gostaria de não ter, mas também não me fazem massa nenhuma e, portanto, deixas cá estar, não tem questão nenhuma, não é? Claro. Também são o meu DNA, eu não tenho que mudar tudo, não é? Mas quando existem de facto situações que eu acho que trazem compromisso para mim ou para o meio à minha volta, então esta consciência é o primeiro passo para de facto podermos começar a fazer pequenos ensaios de mudança. E depois também tem aqui a ver um bocadinho com isto, Angela, que eu gostava de pegar, que é às vezes as pessoas andam à procura do guru da esquerda e do guru da direita, e aquele livro muito bom, e aquela coisa espetacular, e não, agora ali é que é mesmo. Não, não. Às vezes são mesmo coisas muito simples, não é? E discutimos isto também no nosso É. vídeo, que é, nós temos muito, parece que quanto mais complexo, mais valioso. Nada disso. Ou seja, muitas vezes as mudanças mais pequeninas são aquelas que vão trazer uma transformação. É aquela pecinha do dominó que nós damos um cliquezinho e de repente faz trac! E de repente a mudança opera-se, não é? E isso de facto é muito giro. Eu sou É muito grande, bonito. eu sou grande apologista de espaços pequenos, se calhar por mim e pela minha resistência natural de não me sentir segura a dar passos grandes, mas eu Uhum, apercebi-me que foram mesmo os passos mais pequeninos, que eu tinha julgamentos que eu considerava quase invisíveis, que me fizeram criar estes passos e criar possibilidades e ganhar curiosidade. Eu sou altamente apologista de passos pequenos, uhum. porque lá está, eu gosto muito que a natureza seja o meu guru e na natureza hum, a natureza não faz nada, não é? Mas tudo aparece feito. Uhum, Porque eu não vejo o fruto a crescer nas árvores, porque eu não vejo a estação a mudar. O que é certo é que tudo está sempre a mudar. uhum. Mas é de forma tão, tão, tão pequenina e Agora tudo vou fazer, agora vou fazer de advogado do diabo. força Para o bem e para o mal. para o bem e para o mal. E isto é o que importa nós termos noção acerca de nós próprios, não é? Que é um comportamento que eu manifesto 10 vezes, é um comportamento que eu integro de uma dada forma, com uma dada força. Se são 20, já tem um bocadinho mais de força. Se tem 20, se são 30, já tem um bocadinho mais de força. Ao final de um certo tempo, já se começa a confundir com a minha pele. E, portanto, o involuntário e inconsciente também faz parte de mim. E então, novamente, muito importante introduzir na nossa cultura e na nossa forma de estar estes momentos de onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir. E aquilo que está a ser este meu dia aproxima-me ou não daquilo que eu desejo, não é? Eu muitas vezes leio os livros todos que andam para aí, que estão na berra, que, brincando, muitos deles têm muitos disparates, Uhum. vendem fórmulas muito fáceis de sermos felizes, lá voltamos ao mesmo, não é? Alguns têm alguma coisa, têm alguns apontamentos engraçados, até porque eles maioritariamente vêm da área comportamental e, portanto, bebem muito da área da psicologia. O que acontece é que são distorcidos, não é? Ou seja, Uhum. esta cultura que nós temos agora aí do Yes You Can e do foca-te no presente é completamente esquizofrénica porque eu não me posso focar no presente se eu não tiver uma meta para onde eu quero ir, não é? Ou seja, senão, lá está, ando aos zigue-zagues atrás de pequenos momentos de ativação que eu acho que são felicidade e quando chego ao final de 10 anos olho para trás e não tenho nada, não é? Ou seja, a areia saiu pelas minhas mãos. Mas isto para dizer o quê? Uma autora que eu li bastante e que tem alguns apontamentos que eu gosto, outros não é? Porque temos que ser críticos sobre aquilo que nós lemos. Era uma autora precisamente de coaching
integrativo, que era a Debbie Ford, que já morreu com um cancro. E ela tinha uma expressão engraçada, que é quando nós tomamos uma decisão, ela aproxima-nos ou afasta-nos daquilo que nós queremos. Vais ter um comportamento. Este comportamento aproxima-te da pessoa que tu queres ser ou afasta-te da pessoa que tu queres ser. E lá está, isto é muito fácil, é um truque fácil, não é? Ou seja, eu vou fazer isto agora. É isto que eu quero ou não? E mesmo que eu não é o que eu quero, mas não consigo fazer diferente, isto já é diferente de engatar automaticamente e fazê-lo sem Claro. pensar, não é? E portanto é perfeitamente fundamental este movimento de conexão comigo própria para poder de facto fazer alteração naquilo que eu estou nas zonas da minha vida que eu acho que merecem esse tipo de atenção. Essa é a minha primeira sessão. Eu convido as pessoas a irem à cama da morte, porque eu acredito que é perante situações que a pesquisa nos mostra, não é? Um diagnóstico, uma morte do ente querido, é a morte de identidade, é uma ameaça quase de vida que nos faz entrar em contato com os nossos valores, aquilo que realmente para nós é importante. E normalmente nós andamos distraídos. E andamos distraídos a dizer que queremos coisas que se calhar nem queremos. E o convite é esse. E o convite não tem nada a ver com a morte, mas tem a ver com aquele momento decisivo que todos nós temos a certeza que vai acontecer e saber o que é que eu quero ver da minha vida naquele momento. Se eu sei que eu quero ver quem eu sou ou como é que eu vivi a minha vida, então esse passa a ser a morada do meu GPS interno, aquilo que me vai guiar para esta pergunta. Eu estou a ser quem eu quero ser neste momento, eu estou a fazer escolhas que me levam mais perto de mim mesma, ou estou a fazer escolhas que me desintegram daquilo que é o que eu digo. E temos aqui um comentário que diz: o estudo da filosofia poderia ajudar. Eu não sei bem não sei se vi o comentário na altura certa, mas eu acredito que o estudo da filosofia é o estudo de como nós vivemos neste mundo, não é? A ciência da sabedoria é a forma como nós Eu acho que tudo fazemos. aquilo que nos ajuda a sair um bocadinho de nós e a compreender também o contexto que nós temos à nossa volta é perfeitamente fundamental. Não estou a pensar na filosofia, estou a pensar na história, não é? Claro. Porque uma das coisas que eu acho que de facto que nós neste momento perdemos bastante é aquele sentido de tribo e de comunidade, não é? Que este seria um bom tempo para ser resgatado. E de facto, se não for, é uma boa, é uma das oportunidades que está subjacente àquilo que nós estamos a viver, não é? Agora, por exemplo, em Portugal, nós já vimos tantas vezes tantos movimentos dos portugueses bonitos de, em situação de crise, se unirem, fazerem gerar quantias astronómicas para ajudar A, B, C ou D, mas depois passa a crise, Claro. desaparece, não é? Desagregamos, cada um vai para a nossa vidinha, e por isso é que eu comentava há pouquinho, Ângela, que as decisões tomadas em contexto de crise, dificilmente depois as integramos se não tomamos para nós um propósito de não, então se eu me estou a sentir desta forma neste momento, eu quero continuar a fazê-lo, não é? E então começar a fazer um aprofundamento sobre aquilo que estou a ser a cada momento. E isto não implica sequer que eu vá ter que ir trabalhar com alguém. Eu costumo com os meus clientes brincar com eles para eles criarem uma coisa que eu chamo de diário de bordo. E o diário de bordo mais não é do que eu escrever como é que eu me senti, o que é que mexeu comigo, por que raio é que isto mexeu comigo, como é que eu posso fazer diferente, para tentar começar a encontrar denominadores comuns, para poder começar a perceber quando eu patino, onde é que dói, o que é ativado, porque é que eu sou agressiva, porque é que eu me fecho, e portanto, não é preciso saltar de imediato para fora, não é? É preciso saltar para dentro, é precisamente o contrário.
Essa é a minha prática. Eu normalmente 2 em 2 semanas recomendo uma prática, mas ao contrário da maior parte das pessoas que dá práticas muito concretas, muito tem que meditar, tem que fazer exercício, tem que dormir, que é importante dentro daquilo que é aquilo que a pessoa quer. Eu dou práticas quase que abstratas e a minha prática estas 2 semanas vai ser IN. E eu chamei IN exatamente porque o convite é entrar ou ir para dentro, virar-me para mim mesma e integrar, incluir Uhum. como é que eu uso cada uma destas palavras que eu dou como sugestão, só como ponto de partida, como é que eu sinto, onde é que elas estão em mim e o que é que elas fazem em mim, porque quando eu falo em incluir, então eu tenho que incluir o que lá está, pelo menos reconhecer. E o Vitor diz, é por isso que eu vou voltar à varanda agora, continuar os meus 5 minutos musicais que já duram há mais de 50 dias. Sim. Obrigada, Vitor, que sugestão ótima de prática. Música na varanda, acho que é um bom. Que é uma estratégia de Unwind, por exemplo, giríssima para incluirmos no nosso dia a dia, não é? Uhum. Eu comentava com a Ângela em privado que eu faço isso muitas vezes com os meus cães, não é? Ao final do dia, quando os vou passear, é mesmo um momento meu de conexão, de perceber como é que foi, como é que não foi, como é que me senti, ou seja, é quase hipnótico, não é? Uhum. De manhã uso o passeio para preparar-me, ok, este dia espera-me, e ao final do dia para se ativar, não é? Por isso é que, sim, Yeah. sim, sim, e para desativar, exatamente. Uh, por isso é que eu tenho alguns clientes meus, por exemplo, que não se importam de demorar um bocadinho mais longe do trabalho, porque usam a viagem de carro para fazer este unwind e voltar à sua normalidade para poder entrar em casa para a família sem deixar que a realidade do trabalho os contamine, não é? Portanto, É um ótimo. há múltiplas formas de o fazer, não é? Uh, e cabe a cada um de nós tentar encontrar a sua forma de A funcionar sua melhor. forma. Sim. O Vitor diz que faço mesmo questão e sou eu que promovo para os vizinhos. E é importante isto, é o tal sentido de responsabilidade que eu partilhei com Uhum. a Ana, que eu senti no início deste confinamento, de sair da minha zona de conforto, porque isto não é o meu meio, quem me segue sabe que eu não ponho assim a minha cara de barato em qualquer lado, mas o dizer eu estou aqui e estamos juntos. Eu estou Uhum. aqui e estamos a refletir, a sentir, a tocar em tudo isto, cada um à sua maneira, mas juntos, porque podemos fazer os dois em simultâneo. E este sentido de responsabilidade de promover momentos musicais, e não desisto, obrigada, Vitor. Um, é importante, mas é importante nós sentirmos o que é nosso para dar. E Uhum. se eu sentir que posso partilhar esta conversa onde refletimos temas e assuntos que eu considero de extrema importância em qualquer altura, mas numa altura destas mais ainda, não porque eu vá tomar decisões drásticas, mas porque ao ganhar consciência eu posso dar o passo nessa direção. Com uma curiosidade, com um livro, com um diário, com uma Uhum. reflexão, com uma conversa com um amigo, com o fazer uma pergunta, estes passos pequeninos que às vezes podem ser decisivos nas nossas vidas. Ana, Uhum. tem sido tão bonito, muito obrigada, obrigada, Filipa. Isto acho que vai cortar. Eu queria agradecer estar aqui, assim como todos, e obrigada por nos partilhar a sua. Said many times that the U.S. is doing